Olá pessoal, tudo bem? Olha, no tutorial de hoje eu vou explicar a vocês como proceder à avaliação final dos estudantes, durante o regime de atendimento não presencial, o REAMP. Acredito que essa seja uma dúvida que está aí pairando a cabeça de muita gente, especialmente dos educadores. E para começar, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu até demorei a fazer esse tutorial, algumas pessoas vêm me pedindo há alguns dias, porque como o volume de legislações está muito alto, as publicações estão muito constantes, eu quis aguardar para termos assim uma definição um pouco mais segura, para não passar uma informação a vocês que depois fosse ter outras adaptações, enfim. A base legal que eu vou utilizar para explicar tudo que eu vou trazer aqui é a resolução número 4.468, de 21 de dezembro de 2020, que foi publicado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Essa resolução, ela estabelece o regime de progressão continuada, excepcionalmente para o ciclo 2020/2021, para todos os níveis e modalidades de ensino nas escolas da rede pública estadual do Estado de Minas Gerais. O artigo 1º dela já traz uma descrição que é importante para nós. Olha, excepcionalmente, considerando a situação de calamidade pública devido à pandemia de Covid-19, os anos letivos de 2020 e 2021 serão considerados como um ciclo contínuo de aprendizagem para todos os níveis e modalidades da educação básica, contemplando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a integralização da carga horária prevista para os 2 anos. Então, quando nós falarmos em progressão continuada na rede estadual de ensino, nós estamos falando de um ciclo contínuo de aprendizagem que vai abranger aí esses 2 períodos, esses 2 anos letivos, vamos dizer assim. Eu vou iniciar minhas análises pelo Conselho de Classe, pelo papel fundamental que ele tem nesse processo. A primeira coisa que nós temos que discutir é qual é a finalidade desse conselho. É identificar as conquistas e fragilidades de cada turma durante o ano letivo, bem como os alunos que necessitarão de intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo 2021. Como deve ser a avaliação do Conselho de Classe? Qualitativa e individual. Tão importante isso aqui, porque o Conselho deve traçar reflexões acerca da situação de aprendizagem de cada estudante em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, precisa ter um olhar direcionado para cada um desses alunos. O que o Conselho deve considerar? O Conselho de Classe precisa considerar o percurso escolar do aluno como um todo, a situação dos alunos que devolveram atividades sem resolução ou com resoluções parciais, análise das justificativas apresentadas, o resultado das avaliações diagnósticas, do PET final e das recuperações paralelas e finais ofertadas. Então, nesse momento, gente, é muito importante que toda essa análise durante o Conselho de Classe ela já tenha sido realizada. Eu até fiz um vídeo anterior que está postado aqui no canal, com o preenchimento da ficha de diagnóstico geral da turma. Quem não assistiu, aconselho muito a assistir. Lá eu detalho como deve ser preenchido esse diagnóstico para facilitar esse processo de decisão e também para compor mais adiante o plano individual, que vai ser fundamental para a progressão continuada de cada aluno, para compor o planejamento do ano seguinte. Nesse sentido, o que nós devemos observar para avaliar esse aluno com diferentes situações? Eu elenquei aqui 3 casos a serem considerados na avaliação. O primeiro caso eu chamo de padrão formal, porque ele não sofreu alteração. É aquele aluno que precisa ter 75% de frequência em conformidade com a matriz curricular dele, mais os 60% de aproveitamento. Em Minas Gerais, nós temos uma escala cada bimestre valendo 25 pontos, totalizando 100 pontos, mas foi feita a avaliação em PET avaliativo, considerado também no total dos 100 pontos, o aluno que obtivesse o mínimo de 60%, ou seja, 60 pontos, seria avaliado com aproveitamento mínimo necessário. Agora nós temos um segundo caso que eu já chamo de padrão formal com adaptações. O aluno não atingiu o aproveitamento suficiente, a nota mínima para aprovação, mesmo após a realização dos recursos de recuperação ofertados, mas teve os 75% de frequência. Então, a frequência dele está ok, o aproveitamento é que deixou a desejar.
Então, eu tenho aqui, eu desmembrei em duas situações, né? Um caso A, o conselho de classe deve considerar o envolvimento que o aluno teve com o processo de ensino-aprendizagem e as particularidades discentes, as justificativas que sejam plausíveis, né, em função da pandemia. Diante disso, o conselho pode deliberar sobre a aprovação do aluno, fazendo com que os aspectos qualitativos se sobreponham aos quantitativos em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou decidir também pela progressão continuada, conforme a Resolução 4.468. Nesse caso, considerando que o aluno precisa desse ciclo de intervenção. Bom, nós vamos analisar agora o caso B. Também dentro do padrão formal com adaptações, neste caso, o aluno não atingiu 75% de frequência. Então, o aluno ele pode ser submetido à avaliação através do PET avaliativo final. Havendo aproveitamento suficiente em cada componente curricular, a vida escolar deste aluno deve ser regularizada. Nesse caso, ter que ficar atento ao seguinte, deve haver uma ata de reclassificação por frequência, né, devidamente arquivada, bem como o PET avaliativo precisa ficar arquivado. Caso contrário, então esse aluno não conseguiu esse aproveitamento, o aluno ele deve ser promovido em progressão continuada também em relação ao ano letivo de 2020. E aí ele deve realizar em 2021 as atividades que ele não conseguiu realizar ao longo do período letivo 2020 para fins de regularização da vida escolar dele. Agora eu chamo a atenção em relação aos alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Os estudantes que não tiverem cumprido 75% da carga horária mínima deverão apresentar a conclusão das atividades à unidade escolar até 3 de março de 2021, para a conclusão da etapa. Será aprovado também, né, o estudante que alcançar os critérios mínimos para a promoção após todas as oportunidades ofertadas, ou seja, após todas as oportunidades de recuperação previstas para esse aluno. Por fim, o nosso terceiro caso, que é a questão da progressão continuada. É importante entendermos do que se trata, né? Até mesmo para compreender o objetivo que está por trás dessa progressão. É um regime a ser adotado em função dos alunos que não atingiram carga horária e ou aproveitamento suficientes para aprovação. Não se trata de aprovação automática, embora o sentimento que muitos estão tendo na educação, né? Mas é um cuidado em função da situação atípica trazida pela pandemia de Covid-19, para não lesar o direito de ensino-aprendizagem dos alunos que não conseguiram acompanhar adequadamente a oferta de ensino remoto. A progressão continuada, ela deve ser planejada, até coloquei aí, ficou faltando ser planejada, né? Mas ela deve ser planejada conforme um plano de estudo individual. Antes eu vou só pontuar essa questão, quando eu digo um cuidado, na educação, infelizmente, nós temos muito que olhar o direito que o aluno tem, infelizmente que eu digo assim, não em função da questão de ter o direito, mas em função de sabermos que muitos alunos que tinham acesso à internet, que conseguiriam acompanhar todo o processo, largaram, não tiveram compromisso, fizeram outras coisas, deixaram o processo de ensino-aprendizagem de lado por opção. Mas nós também temos aquele aluno que às vezes veio de zona rural, né, para poder entregar um PET, ou tentou pegar o Wi-Fi de alguém para poder conseguir fazer. Infelizmente, Conexão Escola teve algumas falhas, também não conseguiu chegar a todos. Então, o que acontece? Foi pensando neste aluno que essa progressão continuada foi proposta. Porque o objetivo dela é justamente atender ao direito de aprender que o aluno tem. E essa situação atípica, ela foi posta e durante a execução as medidas foram sendo tomadas. Por quê? Porque ela foi nova para todo mundo. Então, agora o que nós precisamos é fazer com que esse aluno, pensar nesse aluno que não teve esse direito atendido, né, mas que teve lá um certo esforço, que ele possa continuar esse atendimento e vencer esse processo com qualidade. Quando eu digo aqui que a progressão continuada deve ser planejada conforme um plano de estudo individual, eu estou me referindo a um plano que seja embasado na ficha diagnóstica, que está postado aqui.
Mas existe também uma sugestão de um plano de estudo individual que mais adiante eu pretendo postar um vídeo detalhando aqui no canal, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. O objetivo deste tutorial e dos demais que eu vou postar em relação à educação é poder ajudar a categoria da qual eu também faço parte, né? Dizer a vocês que estão assistindo que a insatisfação que nós temos em relação a tudo que vai e volta no processo é também uma insatisfação minha, porque eu também sou servidora, assim como vocês, né? Eu estou me referindo a, porventura, os da educação que estejam me assistindo. E o objetivo maior é fazer com que vocês tenham menos dificuldade de compreensão e poder ajudá-los de alguma forma com os tutoriais que eu vou montar. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho que vocês vão receber os próximos vídeos e deem opinião aí também sobre as dificuldades que vocês estão tendo, que à medida que eu puder ajudá-los eu farei com muito prazer. Beijos!